para poder narrar essa história antes que esqueçam dele, né? Ele fica lá esperando com o dedinho em pé. Que bonitinho. E nós copiamos essa história e transcrevemos, né, respeitando a originalidade do contexto, e levamos essa história para uma criança hospitalizada. Que bárbaro. E a criança devolve. Nós temos até um episódio de um idoso que mandou a história, né, contou a história dele. A história dele foi contada por uma menina de 15 anos, uma jovem que havia perdido o avô dela recentemente. E ela escreveu para ele como se escrevesse para o avô. E fez um desenho, um coração, eu te amo. E naquele momento, ele contribuiu para que ela preenchesse aquela lacuna, aquela saudade, e também compartilhasse talvez uma oportunidade que ela não teve com o avô. Né? Pode ser que ela não tenha dito tanto para o avô dela que amava ele. E esse velhinho, esse senhor... Ela teve a oportunidade de fazer isso nesse momento, né? Isso mesmo. Legal. Afinal, toda essa história nasceu com você, não é isso? Sim, desde pequena eu sempre gostei muito de ouvir minha mãe contar histórias para mim. E daí que nasceu realmente essa paixão? Creio que sim, eu acredito que nessa convivência do dia a dia, ouvindo histórias, encenando histórias, que nós também dramatizávamos com os vizinhos, eu consegui trilhar um caminho realmente que direcionasse ao universo da contação de história. Conta uma pra gente? Conto sim. Então vamos lá. Era uma vez um menino muito levado. Ele vivia numa cidade onde havia lavouras de feijão. Ele com sua família viviam uma vida de lavradores, semeando a terra, vendo crescer até as nuvens aquelas lindas plantações de feijão. Até que um dia, este menino levado foi mexer com uma ferramenta e acabou se ferindo na lavoura. Ele passou a conviver com as pessoas numa cadeira de rodas. Mas uma coisa ele descobriu: ele não era mais um semeador de feijão, ele passou a ser um semeador de sorrisos. Essa é uma história viva. Ela foi vivida por um idoso no asilo. Quando nós visitamos ele no asilo, ele disse para nós que a vida dele era tão triste. Ele falou: eu não tenho nenhuma história para narrar, eu passei a vida nessa cadeira de rodas. Essa e ele é a história contou, do idoso mesmo. Então, é a história. olha. Aí nós criamos a história do Tião e o pé de feijão e contamos para uma criança. E a criança devolveu um desenho, uma arte muito linda, onde ele fazia o feijão bem grande, crescendo, e essa pessoa do lado do feijão sorrindo. E quando esse idoso pegou esse desenho na mão e ouviu a nossa história que nós contamos, porque nós também recontamos para ele, essa história volta para o asilo, ele colocou a mão na cintura e falou assim: não é que a minha história é bonita? Ah, que graça. E ele, toda vez que ele vê o grupo de voluntários entrar no asilo, ele sorri, porque ele conseguiu perceber que existiam valores na vida que poderiam ser resgatados. Tem uma outra leitura, Ele né? fez uma outra leitura. Dessa história. Roseli, contar história se aprende? Aprende bastante, porque a história, ela faz parte da composição do universo cognitivo de toda criança. Ela desenvolve o senso crítico. E quando a criança consegue ter o acesso à contação de história desde pequeno, muitas vezes ouvindo dos seus próprios pais, familiares e amigos, ela consegue criar dentro dela recursos para poder lidar com as situações da vida. Porque o próprio Albert Einstein dizia, né, nós precisamos de imaginação muito mais do que de conhecimento. E o imaginário da criança, a partir das histórias, ele é nutrido. E o nosso imaginário é o berçário das futuras criações. Então, quando a criança ouve história e consegue associar essa história com uma realidade de uma pessoa que já vivenciou essa história, os valores ficam mais ricos, a cumplicidade é maior, porque ela sabe que é uma história de vida. E mesmo os contos tradicionais, nós sabemos que também fazem parte desse desenvolvimento do universo do senso crítico. Agora, muita gente tem vontade de contar história, né? Ai, como eu queria fazer um trabalho voluntário, mas eu acho que eu não tenho talento, eu não sei falar direito. Dá para, enfim, tendo contato, observando o trabalho de outros voluntários, dá para aprender? Tem condições, todos nós somos potenciais contadores de histórias. Toda vez que nós chegamos do trabalho, sentamos à mesa ou no sofá de casa e descrevemos o nosso dia, nós estamos contando uma história. E é muito comum virem voluntários nos procurar justamente com essa questão, com esse questionamento, Tatiana. Ele fala: eu não sou um bom contador de histórias, eu sou muito tímido, eu não tenho condições de ajudar no projeto. E nós acabamos mostrando que através do foco nas potencialidades dele, ele se desenvolve como um bom contador de histórias. Muitas vezes até não existe curso melhor de oratória do que você pegar um livro ou memorizar uma história e contar para uma pessoa em situação de fragilidade, porque você vai colocar todo o potencial do teu amor, a história vai fluir a partir do seu coração. E o que esses voluntários ganham com isso? O voluntário, ele começa a desenvolver principalmente o espírito de cidadania e solidariedade, porque nós temos essa condição de sermos responsáveis pelas
situação do nosso planeta, da nossa cidade, da nossa comunidade. Ele também consegue desenvolver o seu poder de comunicação, a sua oratória melhora e, com certeza, ele vai ser uma pessoa, também vai ter o seu desenvolvimento intelectual valorizado, porque as histórias ele vai ter que ler primeiro, ele vai se tornar um bom leitor, ele vai ter maior interesse por este universo. Então, ele também vai começar a desenvolver o seu senso crítico como contador de história. Fora que nós já falamos aqui várias vezes, né? A gente vai ajudar o outro, a gente vai fazer um trabalho pelo outro, mas a gente acaba ajudando a gente mesmo. Sim, né? os maiores beneficiários desse processo são os construtores da ponte, né? Porque o voluntário, uma vez que ele está realmente lidando com uma pessoa em situação de fragilidade, ele começa a questionar os valores da vida dele, ele começa a perceber que ele tem muito, ele trouxe muito a agregar, muitos valores para a comunidade, e às vezes ele está lá numa situação estagnária da vida, ele quer se formar. Todas as coisas. Sim, e reclama porque chove, reclama porque faz sol, e ele começa a perceber que quando ele começa a se tornar coadjuvante de um processo de transformação social, a vida passa a ter um outro olhar. E ele começa a buscar as próprias potencialidades também. O desenvolvimento pessoal melhora, o relacionamento interpessoal. A gente falou demais, contou muita história, né? Agora eu preciso te perguntar rapidinho, Roseli. Quem quer ser voluntário? Quem quer participar desse trabalho tão bonito que você desenvolve? O que tem que fazer? Basta acessar o site www.historiaviva.org.br. Está no ar o endereço. Tem um campo onde ele pode clicar Seja Voluntário e escrever uma fichinha e aguardar uma chamada para um processo. Inclusive, nós vamos abrir turmas em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. É isso que eu ia perguntar, porque como vocês ficam em Curitiba, como é que é esse trabalho com pessoas de outros estados? Nós podemos criar turmas, né, multiplicadores em outras localidades, sim. Basta entrar em contato e manifestar um interesse em ser voluntário que nós vamos entrar em contato. Bacana. E, Roseli, que tipo de ajuda vocês precisam? A gente sabe que os trabalhos voluntários sempre têm boa vontade, muitas vezes tem gente interessada, mas tem custos, né? Enfim, e que não são fáceis de serem mantidos. Sim, né? nós estamos constantemente em busca de patrocinadores que possam doar recursos financeiros, pessoas que possam doar livros, materiais de uso nos hospitais, como giz de cera, papel. Então, toda ajuda é muito bem-vinda para uma organização social. Para que as pessoas, tanto empresários que podem ajudar, pessoas físicas ou voluntários que querem participar desse projeto, para que eles entendam o que ele representa. Até hoje, você imagina que mudou aí a história com as suas histórias de quantas pessoas? Ao ano, nós mudamos, em média, a história de 13 mil pessoas diretamente impactadas. Assim, todo o contexto em torno dela também se beneficia. As famílias, Sim. né? Todas as pessoas envolvidas. Tá ótimo. Roseli, muito obrigada pela presença, parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço pela oportunidade. Muito obrigada mesmo. Chegamos ao final de mais uma edição do Estilo e Saúde. Não se esqueça, se você tiver críticas, elogios, sugestões ou dúvidas, escreva pra gente. Nosso e-mail é estiloesaude@recordnewstv.com.br. Obrigada pela companhia. Record News, jornalismo 24 horas de plantão.